Amém. Glória a teu nome. É como acender a luz, amados. Você pode estar muito turbado, muito estressado. Então, graças a Deus, louvando o Senhor, aí todos os temores vão embora, né? Faça isso, né? Aí uma pequena prova, quando você está tenso, está estressado, está passando dificuldade, comece a louvar o Senhor. Olha, o inimigo não gosta da voz do louvor. Ele sai correndo, fugindo de tua casa. Experimente ter mais o louvor, a adoração, e isso combinado com o teu tempo de oração, vou te contar, isso é poderoso. Amém? Deus seja louvado. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando dessa internet. Deus seja louvado. Obrigado por você estar aí. Nós estamos na Igreja Batista de Sumaré de Redenção. Como eu convido outros irmãos para assistir, então eu preciso saudá-los, né? Isso faz parte da escola de oração. Nós temos uma plataforma chamada institutobuenasnuevas.com. Quem quiser estudar, quem quiser se aprofundar na oração, por favor, você só me pedir o link, eu passo para você, você se inscreve e você estuda na plataforma. A maioria desses cursos que temos são em espanhol, amados, né? Mas temos sim, graças a Deus, uns 2 módulos em português. E bendito seja o nome de Jesus. Tenho ouvido alguns irmãos que dizem que está sendo de bênção, né? Sei que essa noite, mais uma vez, temos uma palavra que eu peço a Deus que você abra seu coração, que seja de muita bênção para a sua vida. Nós vamos falar hoje definindo o que não é oração. Olha que interessante. O que é oração e o que não é oração. Tem muita coisa aí que nos ensinaram aí sobre a marcha através dos anos, né? Então, quero que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Olha que interessante como Jesus ensinou como não devemos orar. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. A palavra de Deus diz que quando orares, não sejais como os hipócritas, pois eles se comprassem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedirdes. Amém. Glória a teu nome. Quero que você sublinhe, se puder, esse versículo. Se já tiver destacado, anotado, é muito importante. Isso faz parte do seu treinamento como intercessor e guerreiro de oração. Amém? Será que nessa igreja tem intercessores? Será que nessa igreja se levantarão guerreiros de oração? Oh, glória a Deus. A igreja que ora, ela é temida pelo diabo. Não tem demônio que toque uma igreja que ora, que intercede, porque diz que nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. Nenhuma arma forjada contra a igreja prosperará. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos deu vitória. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos ajude, que nos dê essa revelação, esse entendimento. Que nós somos aquela igreja coitadinha, que só fica apanhando o tempo todo, né? Nós somos aquela igreja que que é ativa, que ela se move, que ela não aceita nenhuma retaliação porque ela está blindada com o sangue precioso de Jesus Cristo. Amém? Glória a teu nome, Pai. Esse tipo de igreja que Deus quer, essa igreja que se está preparando agora no tempo do fim, se preparando, por isso não podemos parar de orar, meus amados. Estamos no caminho certo. Se você tem fome e sede de aprender como orar, nós estamos no caminho certo. Quero te contar uma coisa, vou te contar algo pessoal. Eu começo a ter fome e sede dessa vida de oração há muito tempo, mas desde que eu comecei foi no ano 2016. Mais ou menos vai fazer 5 anos, porque no ano 2016 algo muito forte aconteceu na minha vida, mas não foi logo no início do meu ministério, não. Eu já tenho 54, né? Vou fazer 35 anos servindo a Deus, mas foi antes de cumprir 30 anos de ministério. Olha só que começou esse despertamento. Então,
comecei a orar e desde esse dia nunca mais parei. Deus seja louvado. Olha, eu vou te contar, isso é tão maravilhoso. Fez uma grande diferença em nossa vida, em nosso ministério, porque nós víamos que nós tínhamos nossos altos e nossos baixos, altos e baixos. Subíamos, aí estávamos lá na cima, vendo a glória de Deus, vendo os milagres do Senhor. Lá estávamos de volta outra vez, parecia a montanha russa. Meu Deus, nossa vida era assim, tanto nossa vida familiar, com os filhos, problemas em casa, problemas com o ministério. Eu conheço mais derrota no ministério, mais frustrações, né? Nunca tive conflito com servir a Deus. Sempre fui uma pessoa que teve muito entusiasmo para servir o Senhor. Sempre eu quis fazer tudo de todo o coração. Mas eu cometi muitos erros pela minha falta de experiência, minha falta de preparação. Olha só, diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, na minha juventude, eu querendo fazer muitas coisas para o Senhor, tomei decisões erradas. Eu fui muito impulsivo. Era uma pessoa que queria fazer coisas para Deus. Aí cometia erros que me custavam muito caro, entende, meu amado? Então eu comecei a buscar a Deus. Eu me perguntava por que as coisas não davam certo, por que as coisas saíam erradas para mim. E aí foi que o Senhor me começou a despertar o desejo de poder ver a Deus mais presente na minha vida. E não era que Deus estava ausente, era o contrário. Eu querendo fazer a obra do Senhor, mas sim reconhecer ao Senhor da Seara, que Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer a obra do Mestre sem o poder do Mestre. Nós fomos chamados a estar em comunhão com Deus. Nós, como sacerdotes, os pastores, precisamos ter a revelação de manter o fogo aceso no altar. Se a gente, quando o fogo apaga, nós estamos fazendo as coisas em nossos próprios recursos. Na lição anterior eu falei que separados de Jesus, nada podemos fazer. Não podemos tentar fazer a obra do Senhor só na vontade. Precisamos do poder de Deus, porque não é com palavra persuasiva de humana sabedoria que nós vamos convencer as almas perdidas, senão com demonstração do poder e do Espírito Santo. Não adianta você querer fazer coisas, mas sem o poder de Deus nós estamos destinados à derrota. Por isso nós temos que estar alinhados com o poder do Espírito Santo, senão são obras mortas. Nós não vamos ter bom fruto. Amados, eu venho te falar de algo que está dentro de mim, que queima dentro de mim, e eu preciso te comunicar isso, né? Eu vi que eu comecei uma igreja, colocaram uma macumba aí na porta do templo da minha igreja lá em Natal, Rio Grande do Norte. No começo aí achei engraçado, Deus está conosco, e eu não liguei com isso no começo. Mas 3 meses depois eu estava fechando a porta da igreja. Incrível. Eu não entendia essas coisas. Eu achava assim que isso não precisava me preocupar. Mas havia uma luta espiritual da qual eu era ignorante. E eu não sabia disso. Então, mas quando eu comecei a entender esses princípios espirituais muito importantes para a minha vida pessoal, então que meus olhos ficaram abertos. Parece ser como que eu tive um encontro com Jesus, um encontro muito profundo, que isso trouxe uma grande diferença para o meu ministério. E por isso que estou aqui agora, falando de algo que nós não podemos abrir mão, que é nossa vida de oração. E quando eu falo de vida de oração, não é somente da oração aqui na igreja, amados. Não estou falando porque isso é uma parte. A igreja, a oração coletiva, corporativa, quando nós estamos juntos, é uma parte de sua vida íntima com Jesus. Aqui Jesus está ensinando que quando você for orar, tranque a porta. Fechada a porta. Disse, vamos ler, porque é importante que você entenda isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia. Amém. Parte de sua vida de oração mais importante é aquela que você faz em intimidade com Deus, na comunhão íntima com Deus, porque é isso que Deus quer, relacionamento contigo. Amém. Ele quer que você esteja na presença dele. Então, pastor, eu começo a estudar e começo a descobrir que a maioria dos avivamentos, todos começam com uma pessoa orando.
Todos os avivamentos no mundo inteiro, quem começou lá no Gales, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, lá em Pensacola, em Flórida, em todos os lugares onde houve um mover do Espírito Santo, foi um grupo de 1, 2 ou 3 pessoas que começaram a orar e clamar a Deus. Começaram a pedir a Deus que derrame seu Espírito Santo, que as almas sejam convertidas, que Deus faça uma grande obra, porque o irmão está certo. Nós não podemos falar disso se não vai acompanhado de evangelismo. Nós estamos perdendo tempo, estamos falando de algo que a gente não ora somente para ficar perfeito, né? Deus quer que a gente vá fazer algo com aquilo que Ele nos dá. Então, a oração deve ir acompanhada com o evangelismo, amém? E eu vou lhe contar um segredo. Estou gostando do seu pastor, viu? Esse homem aí tem um fogo que ele bota fogo nas pessoas. Meu Deus do céu, ele deu uma palavra muito bonita lá na Igreja Batista Redenção de Campinas. E é isso mesmo, pastor. Que assim seja, que nunca se apague esse fogo, esse zelo, essa paixão pelas almas perdidas, por missões, por ganhar almas, por abrir a obra. Eu vou junto, viu? Eu vou junto com essas pessoas. Por isso eu deixei minha terra. Se não era para ficar lá mesmo, era melhor ter ficado lá na Argentina. Se não me conhece, irmã, eu venho de outro país, eu estou fazendo a obra aqui nessa terra, porque Deus nos trouxe até aqui. Hoje eu venho te falar que a maioria dos avivamentos começam com uma pessoa orando. Nunca esqueço dessa história. Quem ouviu falar de Dwight L. Moody? Quem ouviu falar do evangelista Moody? Dwight L. Moody, o grande evangelista. Olha o que aconteceu uma certa vez. Ele era famoso, esse homem. Famoso pela paixão por ganhar almas. Ele tinha uma unção tão poderosa, amados. Quando ele falava de Jesus Cristo, as almas vinham correndo para o altar. Ele foi numa cidade, acho que em Chicago, aconteceu isso. Foi convidado a pregar numa grande igreja. Naquela cidade, estava acontecendo algo triste, porque parece que estava uma falta aí de renovação, de renovo na igreja, as coisas não estavam acontecendo, mas de repente chegou aquele homem de Deus, igreja lotada. Ele começou a pregar como somente ele sabia fazer. Ele começou a abrir sua boca e palavras de sabedoria e cheias de convicção, de arrependimento saíam de sua boca. E ele começou a falar de Jesus de uma forma tão linda, tão linda. As pessoas começaram a chorar. Aí ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo evangelístico para trazer as almas para a frente, ele disse: bom, quem quiser receber Jesus, aí ele começou a falar e falar. Quando ele abriu os olhos, ele estava falando e falando, de repente abre os olhos, estava lotado aí na frente. E ele não entendeu. Ele até ficou desconfiado. Será que eles entenderam direito o que eu falei? Naquela época eles insistiam muito para que pessoas venham no altar. Então ele fazia toda uma longa pregação para que eles cheguem até a frente e se ajoelhem diante dos pés do nosso Senhor Jesus e pensam a salvação em Jesus Cristo, que eles possam receber Jesus no seu coração. Mas foi tão fácil naquela vez. 400 pessoas vieram para a frente. Olha, ele ficou: o que está acontecendo aqui? Quando ele viu assim, ele ficou desconfiado. E ele repetiu toda mesmo aquela conversa novamente. Sim, porque não sei o que, porque Jesus é o Senhor. E eu quero nessa noite que você se arrependa, porque senão você vai para o inferno. E começou. E todo mundo já estava repetindo a mesma conversa, né? Mais pessoas vieram ainda. E ele fez oração, as pessoas aceitaram Jesus Cristo. Foi uma noite gloriosa. Uma noite como nunca antes teve aquela cidade e aquela igreja. E terminou o culto, encerrou, ele ficou curioso. Foi a falar com o pastor. No dia seguinte, o pastor disse: vem cá, evangelista, eu vou levar o senhor, precisa conhecer alguém. Tá certo, foi curioso aí. Precisa orar por alguém precisa lhe conhecer, uma senhora que está precisando de oração. Ele fez essa conversa assim, foram a fazer a visita. Ele pensou que ia orar por uma pessoa. Quando chegou, aí estava uma senhora em cama. Ela estava deitada. Disse: que bom que o senhor veio.
que bom que o senhor veio. Sim, ontem foi tremendo. Sim, eu sei, ela falou. Olha aqui, ela pegou uma lista, tinha uma lista, uma folha com vários nomes. Todas as pessoas que estão aqui, todas elas aceitaram Jesus. E teve pessoas que se reconciliaram com o Senhor ontem. São as orações que eu venho fazendo há anos por essas pessoas. E até eu orei para que o Senhor venha nessa cidade. Ele ficou assim, a senhora é uma senhora de idade, uma senhora idosa. Disse, olha, eu fiquei doente, eu não consigo mais caminhar, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso orar para que as almas sejam convertidas. E ela começou a orar de uma forma tão linda todos os dias. Todas as pessoas por quem ela orou, todas foram salvas. Todos aceitaram Jesus Cristo, né? O Dwight Moody, ele ficou envergonhado, ficou humilhado, porque ele pensava que ele tinha sido o cara, né? Que ele tinha conseguido, né? Então disse, eu sabia que ia acontecer tudo aquilo. Aquelas 400 pessoas que vieram na frente, porque vinham orando há muito tempo, né? Então o pastor apresentou aquela senhora e ele saiu com a cara vermelha, roxa de vergonha, pensando que a unção dele trouxe aquelas almas. Desde aquele dia ele aprendeu uma forte lição. Ele começou a pedir que haja intercessores orando para a hora da reunião. E aí que acontecia naquelas grandes massas que vinham correndo ao altar para que as pessoas recebessem Jesus. E aí ele dizia que o segredo, né, da unção dele radicava, se apoiava em todos aqueles intercessores. Amém, amados? Alguém está recebendo? Alguém está entendendo? A gente precisa orar por essa comunidade. Eu vou te contar. Se você acreditar no poder da oração mesmo e começar a orar, você nunca vai viver uma vida de derrota. Nunca sua vida vai ser derrotada, meu irmão, minha irmã. Comece a orar pelo seu filho, pela sua filha, por aquele pecador que foi embora. Deus escuta todas as nossas orações. Então hoje eu venho te lembrar mais uma vez nessa aula que a oração tem poder. Quando 2 ou 3 oram alinhados em concordância, por isso está a lei do acordo. Se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Deus está nos chamando para a oração. Deus nos está despertando. Você não consegue dormir de noite, tente, você começa a orar de madrugada. Você vai ver como as coisas começam a mudar. O ambiente da sua casa, tudo aquilo que parecia confusão, conflito, porque hoje em dia os lares, tanto cristãos como não cristãos, ao invés de serem lugares de paz, lares onde há harmonia, onde há um lugar onde as pessoas ficam felizes de estar, os lares são campos de guerra. Pela ausência de Jesus, pela ausência de Deus nos nossos lares. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos ajude a entender que a oração, ela é poderosa e ela funciona em nome de Jesus. Deus ainda está no trono e Ele continua respondendo a oração. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Vinde a mim, diz o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Temos um bebê, é assim mesmo, a igreja é assim mesmo. Quando tem criança, é sinal de vida, viu? Pregador não pode se ofender, não, viu? Aleluia. Quero te falar o que não é oração. Aqui Jesus deu umas dicas. Ele ensinou várias coisas. O que não é oração. Na aula anterior eu falei, assim como existe uma oração eficaz, existem orações que não são eficazes, que são ineficazes. Amém? Então a gente precisa aprender, porque, olha, quando eu começo a mergulhar nesse universo chamado oração, é porque tem muitas especificações, coisas que eu fui aprendendo através dos anos. Eu comecei a ler muitos homens de Deus que eles fizeram diferença em suas comunidades. Eu comecei a descobrir que, por exemplo, algo que aconteceu na Guatemala, pastor. Guatemala, uma cidade, um país muito aberto ao ocultismo, à bruxaria.
havia muita maldição numa cidade chamada Almolonga. Estude esse caso, pastor. Olha que interessante. Almolonga, com A-L, Almolonga. Naquela cidade havia uma maldição na terra, na família, um índice tremendo de pessoas aditas ao alcoolismo, drogas, prostituição. Nossa, tudo que não prestava era naquela cidade. E por se fosse pouco ainda, ainda tinha um problema sério, não havia comida, não havia alimento, tudo que plantava não dava para colher, porque a terra tinha sal, um negócio chamado salitre, não sei o que isso fazia que toda planta morresse, nunca conseguia, né? E aí foram os pioneiros a começar uma obra naquela cidade maldita, porque era uma cidade que só Jesus. Acho que nem os anjos tinham fé de entrar naquela cidade, de todo o mal que tinha aquela terra. Os anjos não tinham fé. Então era só Jesus. Aí foram os abençoados, uns homens de Deus que começaram um trabalho, uma obra de Deus. Uma alma se salvou, passaram muitos anos e outra alma se converteu ao Senhor. E assim aos poucos, tudo ia muito lento, muito devagar naquela cidade. Até que começaram a orar. Quando viram que as coisas, era muita maldição naquela terra, uns 2 ou 3 homens, tanto pastores como empresários, começaram a orar pela cidade. E a primeira coisa que eles oraram, clamando a promessa, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vale a pena a gente ler. Vamos ler. Foi quando Deus apareceu a Salomão pela segunda vez, e ele lhe fez essa promessa: Rei Salomão, o dia que eu cerrar os céus, versículo 3, se não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e ele buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua terra, e sararei a sua terra. Amém, sararei sua terra. Ele diz que vai sarar a sua terra. A terra daquele país, daquela cidade, parecia amaldiçoada. Era uma terra ruim. Amados, sabe o que aconteceu? Deus seja louvado. Olha, isso aqui, se existem milagres documentados, tem até fotos disso. A terra começou a sarar de uma forma sobrenatural, milagroso, porque não tem explicação disso. Só 2 ou 3 pessoas que começaram a orar e interceder pela terra. Olha, começaram a sair uns frutos desse tamanho, parecia-se a terra prometida. Amados, tem até fotos na internet do que aconteceu naquela cidade. As abóboras gigantes, parecia aquele de Halloween, só que esse aqui era de Deus. Umas abóboras gigantes, uma cenoura gigante, uvas gigantes. Era uma coisa incrível o que Deus fez. De repente as pessoas começaram a ver um sinal de prosperidade naquela cidade. Não somente isso, começaram a fechar os bares, as pessoas começaram a aceitar Jesus, as igrejas começaram a lotar aquela cidade. Houve um mover de Deus só com um grupo de pessoas que começou a orar, que trouxe um grande mover de Deus naquela cidade de Guatemala. Procurem na internet, vocês que são pesquisadores, e vejam a história de Almolonga, Guatemala. Olha, o que aconteceu lá foi tremendo. Aquele Deus que fez Todo-Poderoso naquela cidade, Ele pode fazer por nós aqui também. Amém? Essa terra é muito abençoada por Deus. Deus seja louvado. Qualquer coisa que semear, ela
ela frutifica de uma forma que a gente até não faz esforço nenhum, né, para ver os frutos naquela terra. Mas há outros tipos de maldições nessa terra. E nós vemos muita violência, muita drogadicção, famílias sendo destruídas e muitas outras coisas que a gente precisa orar para que o nosso Deus Todo-Poderoso mostre sua mão poderosa para essas famílias que precisam de Deus. Eu acabei sabendo que houve uma morte muito feia recentemente aqui com um jovem que aconteceu. Nós vamos orar para que esse espírito de violência, não sei se alguém ficou sabendo de um rapaz que morreu de um acidente terrível aqui em Sumaré. Esse aqui é Sumaré, né? Ele saiu, foi uma festa, voltou e teve uma morte brutal, muito feia. Acabei sabendo no jornal que saiu isso. Aqui em Sumaré aconteceu isso, amados. Deus seja louvado, que Deus guarda a tua casa, a tua família. Mas a gente precisa orar. Nós, através do poder da oração, ela funciona. Nós temos autoridade para pôr limites às forças das trevas. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar mais, todos juntos como família, como igreja, pessoalmente vamos buscar o Senhor. Amém? Como a gente define aquilo que não é oração? Vou te passar uma lista aqui, porque o tempo é uma benção, né? Olha só, passou rapidinho aqui. Mas vou te dar assim uma lista aqui para você entender o que não é oração. Faça uma lista de alguns erros comuns. Então, quando as pessoas não sabem orar porque não conhecem a palavra de Deus, né? Uma das melhores formas de você orar é com a palavra de Deus. Você pega um salmo e começa a ler o salmo e você aplica o salmo para a tua situação. Comece a orar os salmos usando a primeira pessoa, usando a tua própria vida, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Comece você a aplicar e você vai ver os resultados poderosos quando você ora as promessas de Deus. Amém? Então, quando você ora, a oração não é um monólogo, onde somente nós falamos. Isso não é oração. Quando você só fica falando e não tem tempo para ouvir a Deus, que conversa é essa? Já pensou você conversar com seu marido e só você fala, não deixa ele falar e blá blá blá, fica falando e não dá oportunidade, chance o coitado do marido para te dar a solução? Muitas vezes nós somos assim, ficamos falando diante de Deus e não tomamos tempo para esperar e aguardar no Senhor. Aguarda no Senhor. Como que diz aquele versículo? Aguarde, esfuerce-se e aliente-se tu coração, se espera o Senhor. Aguarda o Senhor. Amém? Tenho tempo para você esperar a resposta. Mas a gente não faz isso, não tem essa costume de você ficar quieto em silêncio, né? Então, se você não sabe como ouvir a voz do Senhor, eu vou lhe dar uma dica aqui. Leia o que está escrito, porque Ele já falou. Amém? Ele já falou para seu povo. Deus pode te dar uma revelação fresca e nova hoje, né? Porque Deus, Ele é o Deus do vinho novo e Ele tem coisa nova para dizer para essa igreja. O que Ele falou ontem, amém, Deus seja louvado. Mas eu te dou uma dica. Você que tem dificuldade e não sabe ouvir a voz do Senhor, ore e tome um tempo para ler o que diz esse livro, porque esse livro abençoado é um livro de promessas. Ele é uma carta de amor que Deus fez com seus filhos, com sua amada. Que são palavras não somente de repreensões, há coisas muito lindas onde Deus disse: eu te amo, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, eu estarei contigo todos os dias até o fim. Esse é um livro onde você encontra promessas que diz que você vai ser bem sucedido. Deuteronômio disse: se você entrar na terra, você vai ser bem sucedido. Se você colocar em prática as palavras dessa lei, tudo que colocar a tua mão será prosperado em tuas mãos. Amém? Então, há palavras poderosas que estão escritas aqui. Deus quer se comunicar e te falar. Amém? Mas nós temos muito barulho.
Nessa mente, a nossa mente está cheia de pensamento ruim, de pensamentos negativos. Por isso que o apóstolo dizia: tudo aquilo que é verdadeiro, tudo honesto, tudo aquilo que é justo, se há virtude alguma, se há algo digno de louvor, nisto pensai. E não há coisa mais maravilhosa que você está cheio da palavra, cheio das promessas da palavra no teu coração. Ela é como que permeia teus pensamentos de tudo aquilo que é ruim. Amém? Durante a semana nós somos bombardeados, meu irmão, por pensamento negativo e tanta informação negativa. Por isso que a gente precisa de vir na igreja, e que a igreja seja uma casa de pão, pastor. Porque a igreja, meu Deus, vou te contar que as pessoas, a última coisa que recebem é alimento para a alma. Eles vêm na igreja, saem mais deprimidos da igreja. E não pode ser assim. Louvado seja Deus por essa igreja, que é um lugar onde há pão espiritual. Amém? Não só de pão viverá o homem, sino de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim deve ser essa casa, assim que tem que ser a igreja, um lugar de pão, que seja um Belém. O Belém é a casa do pão, onde as pessoas vêm e se alimentam do maná espiritual, e elas se fortalecem, se renovam, sua vida é restaurada e ela é curada em nome de Jesus. Então, amados, Deus seja louvado. Deus quer falar conosco. Deus tem uma palavra de Deus para nós. Então, quando você for orar, não fique falando só você. Não seja tão mal educado. Amém? Lembre-se que quando você vai orar, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tenha reverência. Amém? Então, o que não é oração? Vou te dar, olha, tem muitas dicas aqui. Não é rezar, a reza, né, que nos ensinaram de crianças, né? E o crente também faz isso, pastor. Faz vãs repetições. O que é uma vã repetição? Nós temos uma costume, às vezes, um pentecostal, olha, às vezes fica falando demais a mesma palavra. Oh, aleluia, não sei o que, aleluia, não sei o que, Pai, Senhor, e fica repetindo a mesma palavra. Já pensou um diálogo disso? Aí você vem, eu vou falar com minha esposa, com Glória aqui. Oi, Glória, não sei o que, Glória, não sei o que, Glória, e blá, 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 Glória, e que não sei o que mais, Glória, e blá, 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 e fico falando com Glória, e ela disse: tu é doido, rapaz. Ela vai falar assim para mim. Não tem esse negócio, não é verdade? Aí você fica conversando com uma pessoa onde fica repetindo o nome. Então, as vãs repetições são maus hábitos que nós temos de ficar. Temos às vezes um relacionamento estranho com Deus, uma conversa esquisita com Deus. Por isso eu te encorajo você falar com Deus como seu Pai, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Amém? Alguém está aqui? Está recebendo? Sim? Quando Jesus ia orar, Ele ensinou que a melhor oração que você pode fazer é você chamar Ele de Pai. Na palavra de Deus, nós vemos no Novo Testamento mais ocorrências da palavra Pai. Jesus foi um dos primeiros que se referia a Deus como Pai. Devemos ter uma revelação da paternidade de Deus. Porque sabe o que eu descobri, amados? O que muitos de nós temos às vezes esse defeito, que ficamos orando às vezes como mendigos. Por favor, Deus, não sei o que. Ficamos às vezes no nosso tempo de oração murmurando mais do que orando, reclamando: por que, Senhor? Por que você fez isso comigo? Quando você tem um relacionamento com Deus, como Ele é um Pai amado que te ama de paixão, que Ele te conhece, que Ele sabe todas as coisas, você nunca vai orar assim. Você vai orar sabendo, com a convicção e a garantia, a segurança de que Deus é seu Pai e você é filho. Você não é mendigo, você não é bastardo, você não é órfão. Você tem um Pai que te ama. Amém? Então ore como filho, ore para o Pai como se Ele fosse o Pai. Amém? Não ore, não faça orações almáticas. Isso que eu fazia. Então eu não tinha essa revelação. Estou terminando, amados. Eu quero te dizer essa noite que a gente precisa entender o que não é oração para poder entender depois o que é oração. Então, não é um ritual religioso a oração.
uma coisa mecânica que fazemos por obrigação. Oh, meu Deus, que feio isso. Pensar que a oração é obrigação. Por isso as pessoas não gostam de orar, porque não sabem o deleite que é, o maravilhoso que é quando você está em oração. Você está na presença de alguém que te ama muito. Então, quando você passa da obrigação para uma disciplina, e dessa disciplina se torna um deleite, olha, tua vida vai fazer toda uma diferença. Amém, amados? Em nome de Jesus. O tempo está acabando. Eu vim te dizer esta noite que nós precisamos entender, antes de que qualquer coisa, definir o que não é oração. O que não é oração é aquele minuto de silêncio que você fica em público quando as pessoas, vamos fazer um minuto de silêncio por não sei quem. Isso não é oração. Quando você acende uma vela, que nos ensinaram aí as tradições míticas, de que nós devemos acender uma vela, isso também não é oração. Amém? Está todo mundo já ensinado sobre isso, que tem pessoas que talvez possam pensar que ainda isso é oração. Então, sentar-se com os olhos fechados assim, ficar em silêncio, assim na nada, fazendo assim como algo abstrato, você só ficar até nem meditando, isso também não é oração. E isso é uma coisa muito perigosa, viu? Cuidado aí, porque esse negócio da nova era. Então, quando você fala com Deus, você está em silêncio, mas você está na presença dele. Isso é algo totalmente diferente. Há uns ensinamentos da nova era que não vou entrar nesses detalhes aqui, porque já nós não temos mais tempo. A oração não é válvula de escape para você aliviar a consciência. Muitas pessoas se escudam na oração só porque não sei de que quer escapar. Mas vou te contar, a oração, ela te leva para a ação. Amém? Nós vamos ser responsáveis e vamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Oh, glória a Deus. A oração não é ficar você de joelhos e falar em voz alta, se gritando muito, como fazem algumas igrejas, para impressionar alguém. Tem lugares onde o irmão grita mais alto do que o outro, né? Já fui nos cultos de oração assim, eu quis sair correndo, meu irmão. Porque eu queria só falar com Deus e outro irmão falava mais alto do que eu. E aí se torna um negócio meio esquisito, né? Amados, a oração é comunhão íntima com o Pai. Ele é um relacionamento. Amém? Ele é um diálogo. Ele quer falar contigo. E ele diz que nós não façamos como os hipócritas, como os escribas e fariseus. Que ele nos está chamando a ter intimidade com Ele e a ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Deus é maravilhoso. Ele te ama. Essa noite eu vim te falar sobre coisas muito importantes. Precisa entender o que não é oração. Deus quer responder a tua oração. Ore a Deus, fale com Ele. Entregue a Ele suas cargas, seus problemas. Eu não sei o que está tão difícil para você hoje. Eu não sei que porta se fechou. Mas eu te digo, Deus está querendo entregar em você uma chave que vai abrir todas as portas que se fecharam para você. E essas portas que estão de acordo com a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, ela é um fundamento poderoso. Vamos falar da vontade de Deus nessa próxima aula. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso entregar algo antes de ir, que Deus colocou no meu coração. Quando a gente vem na presença de Deus e se aproxima de Deus, Ele me diz que te diga o seguinte, que assim como se você tivesse um encontro com uma pessoa muito amada, um encontro com a pessoa mais querida por você. E se você se aproximar dessa pessoa, for aquele encontro, não tomou banho, mal cheiroso, não se acomodou o cabelo, não se colocou aquela roupa bonita, tudo. E se chegar àquele encontro tudo sujo, que ele fica um pouco assim desagradado, da mesma forma quando a gente vem em pecado com ele. Então, quando você se aproxima dele, é muito importante a gente limpar o coração. Amém. Limpe o coração. Amém. Renuncie à ofensa. Renuncie ao rancor na sua vida, à falta de perdão.
para que sua oração seja ouvida. Amém. Quero que você tenha essa imagem de que Deus quer ter um relacionamento contigo. E Ele ama muito você. E Ele quer que você se limpe dessas coisas que faz mal para a alma. Amém? Que em nome de Jesus Ele te guarde e te proteja. Que você se conecte com o propósito de Deus para a sua vida. Eu declaro palavra profética sobre essa igreja, que essa será uma casa de oração. Nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. Eu declaro que isso é uma igreja que dá fruto, e que dá um fruto de discípulos e almas perdidas. Dessa igreja se levantam novos líderes, novos discípulos e obreiros. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa que nos deste na sua presença. Guarda cada família, em nome de Jesus. Amém.